Cara, antes de eu entrar no detalhe aqui essa é a melhor parte pra mim, tá? Antes de explicar por que que isso crashou, eu quero explicar pra vocês o seguinte: por que que a Alameda tinha esses balanços, né? Por que que a Alameda estava cheia de tokens, que ela tinha mais token guardado, ou que, na verdade, o token tinha menos valor circulante do que valor não circulante, né? Por que que esse padrão low float, high FDV era tão recorrente no portfólio da Alameda? Cara, investigando, a gente descobriu que em abril desse ano, o SBF fez um podcast, foi entrevistado num podcast. Nesse podcast, ele descreveu uma estratégia teórica, tá? De como se fazer uma máquina de dinheiro infinito. Que depois eu vou mostrar para vocês que essa máquina de dinheiro infinito teórica que ele explicou é muito parecida com o que a Alameda e a FTX faziam. Só um parêntese, Katsa, antes de continuar evoluindo, eu acho que a questão aqui é importante entender, galera. Todo mundo está tratando esse problema da FTX como se fosse um problema só de saque, como se fosse um problema beleza. Diversos investidores que investiam na terceira maior corretora de cripto do mundo acabaram de perder seus ativos. A verdade é que esse é um problema relativamente pequeno comparado a tudo que acontece no mercado. O que aconteceu aqui, pessoal, não é só que a FTX está com problemas. O que aconteceu aqui é que a gente tem um problema da FTX e de John Sachs. A gente tem um problema da Alameda Research, empresa irmã da FTX, que tem uma dívida de pelo menos 8 bilhões de dólares e deve adicionar inúmeros tokens com pouquíssima liquidez ao mercado e jogar o preço no mercado mais abaixo. E de inúmeras outras empresas que estão ligados e ecossistemas que estão ligados dentro de toda essa estrutura da FTX. Então, basicamente, o que a gente quer reforçar aqui é, cara, a questão FTX é só a ponta do iceberg do que a gente potencialmente vai observar nos próximos dias. E ele passa justamente por esse conceito que o Castro vai passar agora, que foi justamente como você criar uma máquina infinita de dinheiro. Basicamente, essa foi a forma que a Alameda Research saiu de uma empresa que nasceu em 2017, fazendo arbitragem, para construir toda a estrutura e todo o império que a gente viu do SBF e agora levar à ruína. Então, para vocês entenderem exatamente o que pode acontecer nos próximos dias, é muito importante prestar atenção nesses pontos que o Cássio vai passar agora. Show de bola, pessoal. A gente estuda isso aqui porque a gente realmente tem que entender o risco sistêmico do mercado para poder avaliar o mercado no futuro. Então é muito importante esse aprendizado e é por isso que a gente dedicou quase que 20 horas seguidas de estudo para poder montar esse material, né? Eu primeiro vou explicar para vocês como que funciona a máquina do dinheiro infinito na teoria. E depois eu vou mostrar o que a FTX e a Alameda fizeram para vocês verem se não é bem parecido, né? A máquina do dinheiro infinito, pessoal, ela funciona da seguinte maneira. Primeiro passo da máquina, você cria um token, ok? Criar um token e cria um protocolo, cria um projeto, não importa. Cria um token e cria um projeto. Depois que você criou o token, você faz o seguinte. 1/3 desse token, ou uma pequena parte desse token, você joga para o mercado poder brincar de comprar e vender. O resto, que é a maior parte do saldo do token, você guarda na sua própria carteira. Então você promove esse padrão, o low float, high FDV. Tem mais dinheiro, mais tokens fora do mercado do que dentro do mercado, e o que está fora do mercado, a maior parte é seu. Depois que você coloca esse pouquinho de token para jogo no mercado, o que você faz? Você promove o token. Então você cria incentivo de liquidity mining, que o cara coloca e ganha juros altos, você faz airdrop, você faz sorteio, você fica estilando a moeda, estilando é falar bem da moeda, né? Essa moeda é para a lua, essa moeda é incrível. Então você usa todos os artifícios para fazer o preço da moeda subir. Só que o preço da moeda está subindo em função daquele 1/3 que você colocou para jogo. E depois que esse 1/3 que foi para jogo fica bem valorizado, o que acontece? Você ficou rico. Porque o preço de tela desse pequeno supply dessa pequena emissão que você colocou em circulação, é o mesmo token que você guardou quantidades imensas na sua carteira. Então, teoricamente, você tá, gazilionário, tá rico. E aí o que acontece? Algumas pessoas mais, amadoras, digamos assim, poderiam falar que, tudo bem, agora que eu sou ali o cara e tô cheio do token caro, eu vou fazer um dump, né? Tipo um pump and dump, eu vou despejar esses tokens no mercado.
Mas isso não é a máquina do dinheiro infinito. Basicamente, A máquina do... esse é um ótimo meio de você fazer um rug pull, né? Você fazer um esquema ali, vamos dizer, um scan no mercado de cripto, que é o quê? Eu distribuo só uma parte pequena de tokens. Essa parte, se ela entrar capital, ela é facilmente valorizada. O restante do token eu estou guardando. E quando eu despejar tudo ao mercado, aquele token vai tender potencialmente aí a zero. E a gente consegue usar isso. Beleza. Você tira uma Isso, grana do processo. É o que a gente já viu em diversos outros casos do mercado de cripto. Por exemplo, aquele Squid Games, né? Aquela moeda do Squid Games foi isso. Só que os caras fizeram o quê? Pegaram um montão de Squid Games e venderam. Acabaram com o token e embolsaram a grana. Só que a máquina do dinheiro infinito é mais inteligente. Ao invés de você vender esse monte de token que está no seu bolso, o que você faz? Você oferece esses tokens como colateral e pega um empréstimo em dólar, cara. Então você coloca um monte de dólar no bolso sem ter que vender um token. E você não força o preço de tela do token a cair. Então é a maneira mais limpa de você pegar todo aquele colateral que ficou guardado fora do mercado e transformar em dólar, sem impactar o preço de tela. Uma vez que você pegou toda essa grana em dólar, né, o que você faz com ela? Você usa parte dessa grana para embolsar e ficar feliz, e outra parte você cria o quê? Um novo token, cara. E com esse novo token você faz o quê? Você repete o processo e você faz uma máquina de dinheiro infinito. E isso vai um colateral usando dinheiro para fazer outra moeda que gera colateral, que faz dinheiro, e você fica alavancando isso um em cima do outro, né? Então isso vira uma máquina do dinheiro infinito. Agora, o que foi que o FTT Token fez? Né? Isso aqui é apenas uma teoria, pessoal. A gente não está aqui acusando formalmente, né? A empresa não temos poder para fazer isso. Não somos investigadores, nem policiais, nem nada. Mas a teoria... Fortes indícios. Vamos apresentar indícios. Vocês podem tirar as conclusões se é ou se não é. No começo da brincadeira, tá? Primeira coisa que surgiu é o seguinte. A Alameda foi criada antes da FTX. Então, primeiro, o Sam Bankman, ele montou o fundo de investimento, a operadora de trading. Só que a Alameda não estava conseguindo grana, porque ninguém queria investir na Alameda. Então, depois ele criou a FTX, ele criou a corretora. Quando a FTX foi criada, a FTX fez o padrão Low Float High FDV. Poucos tokens da FTX foram para o mercado e a maior parte dos tokens a FTX colocou na mão da Alameda. Então já montou aí o padrão, né? Low Float High FDV. Depois disso, começou o processo de promover o token FTT. Então a FTX e o Sam Bankman-Friedman promoveram bastante o token FTT. Inclusive tinha um ritual que o Sam Bankman fazia bastante nos últimos tempos, onde ele comprava milhões de token FTT a mercado, queimava esses tokens e publicava no Twitter, tipo, com a conta pessoal dele. Não era com a conta da corretora, era o próprio Sam Bankman, porra, bancando ali o herói da resistência, né? Galera, eu tô queimando token para valorizar. Vocês que são holders, regozijem-se, né? Tipo, fiquem felizes, porque eu estou tirando tokens do mercado. Então isso incentivava as pessoas a confiarem o quê? Na subida de preço do token FTT. E realmente o token FTT é um token que, desde que ele foi lançado, ele teve uma excelente valorização. Com isso, o colateral que ficou guardado no bolso da Alameda ficou um colateral muito valioso, porque o preço de tela do token FTT estava bem razoável. Então, a Alameda pegou esse colateral de FTT e colocou como garantia para fazer empréstimos. E aqui é que as coisas começam a ficar esquisitas. Primeira pergunta: quem foi que emprestou dinheiro para a Alameda? Quem que aceitou os tokens FTT e deu grana para a Alameda? Dois caras que a gente sabe que deram boas quantidades, algumas centenas de milhões de dólares para a Alameda nessa brincadeira, foram a BlockFi e a Voyager, cara. E eu acho que todo mundo se lembra quem comprou a BlockFi e a Voyager alguns meses atrás. Exatamente. Quem comprou a BlockFi e a Voyager durante a crise de Terra Luna? A própria Alameda Research. Então, o Sam Bankman-Friedman, ele comprou as empresas para as quais ele devia dinheiro, que foram alavancadas nesse esquema aí. E outra pergunta que você pode fazer: aonde a Alameda estava investindo essa grana que ela pegou emprestada? Basicamente, a maior parte estava indo para o ecossistema da Solana. Tanto em token Sol,
quanto em projetos dentro do ecossistema da Solana, como Serum, Maps, Oxy e outros, né? Então, isso gerou um efeito de contágio, onde essa alavanca financeira ela começou a prosperar dentro do ecossistema da Solana. Cara, e aqui eu acho que é um ponto importante, né? Se você puder voltar na questão da Solana, eu acho que vocês vão se lembrar que no ciclo de alta a gente viu, por exemplo, investimentos da própria Solana fazendo parceria com a FTX para desenvolver a Serum, que era uma empresa que tinha muitos dos seus tokens travados e liberou só uma pequena quantidade do mercado, e inúmeras outras investidas que eles fizeram. Então, basicamente, qual que é o ponto mais importante disso tudo aqui? Esse esquema não foi feito só com o FTT. Mas a gente tem inúmeras criptos, todas elas alavancadas nessa mesma estrutura. A gente não está falando de uma única cripto, a gente está falando de um conjunto muito extenso de cripto. E aí talvez até uma colocação que deixe tudo isso muito mais clara, é que o pessoal perguntou, né? Então, basicamente, a gente tem um percentual enorme de dinheiro construído artificialmente? Exatamente isso. Há fortes indícios que, através da estrutura de distribuição da FTX, de tokens, mais o modelo de investimento da Alameda em projetos iniciais, junto com a estabilização do preço desses projetos via o marketing maker, né, que seria prover liquidez para essas estruturas, a gente pode ter inúmeras criptos do ecossistema da Solana e de outros ecossistemas e de outras investidas da Alamedas alavancadas. Então a gente não está falando de um risco que ele se restringe aos saques da FTX, mas a gente está falando de um risco que está atrelado aos saques da FTX, a dívida de 8 bilhões de dólares da Alameda, junto com seu balanço em tokens SOLs, em tokens FTTs, mas mais do que isso, há diversos outros projetos que a Alameda, que foi no último ciclo um dos venture capitals mais ativos, fez isso. Além, naturalmente, de duas das maiores empresas de lending, de empréstimos do mercado de criptomoedas, que é a FTX e que é a BlockFi e a Voyager. Então, é exatamente esse, talvez, o grau de risco que a gente pode estar vivenciando no mercado de cripto. E aí eu sei que talvez uma das primeiras perguntas que todo mundo vai se fazer é, cara, mas quem são essas empresas, quem são essas criptos, etc. A gente preparou um report completo, tá, pessoal, para facilitar até para vocês, que também vai estar aqui no link da descrição, vou pedir para o pessoal da produção deixar no link da descrição, que a gente fez um tracking completo de todo o portfólio da Alameda e da FTX. Então, se vocês quiserem saber detalhe por detalhe cada um desses potenciais projetos, você tem aí nesse link da descrição, basta clicar nesse material e baixar. E uma outra coisa que eu queria pedir é que eu acho que vocês já viram, né? Esse daqui é só um exemplo, né? Pra gente encontrar isso, a gente realmente, enfim, teve que passar ali por inúmeros podcasts, por inúmera informação. Então, se vocês estão gostando aí desse conteúdo, a gente está com mais de 2.000 pessoas aqui ao vivo, mas a gente está com menos de 1.500 likes. Então, eu queria pedir para vocês deixarem o like, quem acabou de encontrar agora o canal, e quem ainda não conhecia, não se inscrever, porque é basicamente só uma retribuição que a gente pede por todo esse trabalho de aprofundamento que a gente fez para entender exatamente o que aconteceu e mostrar para vocês que não, o problema não é só os saques da FTX, é algo muito mais longo do que a gente imaginava. Pô, show de bola. Então, assim, deu para ver que realmente parece, né, com a máquina do dinheiro infinito, né? Não dá para dizer que é, mas que parece, parece. E só para lembrar aqui as reportagens, para ficar evidenciado, né? A FTX deu bid na Voyager e deu bid na BlockFi em outubro e em julho, né? As próprias empresas para as quais ela estava devendo dinheiro. Então, na verdade, com isso, o que acontece? Você meio que anula a dívida, né? Se você é o dono do credor e é o dono do devedor, você pode riscar a dívida do livro, né? Bom, quer explicar aqui esse espelhamento desses ativos, que foi o rastreamento que você fez, Orlando? Cara, isso daqui é um ponto muito importante, né, da gente entender que o que acontece? A crise que a gente viu em Terra Luna, na verdade, era para ela ter sido maior. A FTX estava extremamente alavancada naquele momento de mercado. E quando todo mundo pegou e falou, caramba, parece que a FTX agora está salvando o mercado, comprando todo mundo, fazendo aporte de venture capital, realmente foi uma estratégia muito inteligente. Na verdade, pelo contrário. A questão que aconteceu aqui foi o seguinte, a única forma que a FTX encontrou de estabilizar as suas questões e não sofrer com o crash da Terra Luna foi justamente aumentando a aposta. Então, qual que foi talvez o fator que está alavancando ainda mais essa crise? Foi que, visto todo esse cenário, a FTX pegou
parte dos tokens que deveriam estar travados de FTT, enviou para a Alameda aumentou seu collateral, conseguiu ter mais crédito e conseguiu viabilizar o aporte de inúmeros players de cripto, incluindo seus credores. Então, basicamente, o movimento da FTX deu sobrevida para as empresas que iriam quebrar por conta da insolvência da FTX. Então, a gente tem um problema que é a extensão da questão da Terra Luna. Parecia que a gente tinha passado por tudo que aconteceu, mas na verdade não. Na verdade, a gente está vendo ainda desdobramentos da crise da Terra Luna. Só que a questão era, o mercado de cripto estava muito mais alavancado do que a gente imaginava. E ele vai continuar passando por um processo extenso de desalavancagem. Esse é o maior problema, isso que pode levar ali a inúmeros ativos a literalmente morrerem. A questão que foi a Alameda alavancou uma série gigantesca de tokens, manteve tudo aquilo estabilizado e fez a compra de inúmeros players para esconder essa questão. Show. Beleza. Aqui, pessoal, são só alguns valores que a gente conseguiu achar reportagem confirmando, tá? A gente já confirmou impactos, né, de insolvência da Voyager, da BlockFi, da Genesis, da Galaxy e em CeFi. Em DeFi, protocolos TrueFi, Clearpool e Abracadabra Magic Internet Money, que por acaso perdeu o PEG nos últimos dias, né? Então, o ideal, se você tem exposição a essas empresas ou a esses protocolos e ainda dá tempo de sacar, é interessante que você se afaste de uma possível onda de contágio nesses players aí, tá?